Graça e paz, queridos. Bom dia para todos. Pode sentar por gentileza, bem-vindos. Quero cumprimentá-los todos com a graça, com a paz e a misericórdia, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Bom dia, bom vê-los, revê-los, né? Mas novamente, esse domingo lindo, domingo abençoado, esse domingo ensolarado, porque esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos nele, porém, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E estamos aqui mais uma vez nessa manhã com a nossa escola bíblica dominical. Só para lembrar os irmãos, algumas pessoas estão, hoje nós vamos ter a nossa quentinha, né? Em pró da festa dos tabernáculos, está se aproximando, e por esse motivo tem algumas irmãs que estão preparando lá as quentinhas. A nossa querida diaconisa vai sair também mais cedo, né? 11 horas também para ajudá-la. Graças a Deus teve uma boa venda, né, das quentinhas. Também um cardápio desse aí por 15 reais, né? O lanche, não vou falar o nome não, para não fazer propaganda aqui que diz que é gago, mas não é gago. Ele era gago quando não tinha dinheiro, agora ele está falando bem. Ali tu não compra por menos um lanche daquele ali que passa mal pra caramba depois, pesa a barriga toda, e é muito mais que 15 reais. Então 15 reais com um cardápio que está excelente, né? Muito bom. Por isso a venda também, né? Porque as pessoas entendem o que está fazendo, né? Além de contribuir também com a festa tabernáculo. Então, mas nós estamos aqui para dar sequência à nossa escola bíblica dominical e o dia do Senhor. Amém, querido? Aqui estamos para adorá-lo, para exaltá-lo e para glorificá-lo. Para você que está chegando do outro lado, que Deus te abençoe também, muito bem-vindo. Mas antes da leitura da palavra, nós queremos orar nesse momento. Você pode ficar da maneira que estiver, estaremos orando agora. Senhor, meu Deus, o nosso irmão que abriu o culto já orou, mas eu quero, antes de tudo, lhe agradecer pela noite que o Senhor concedeu para nós, pelo o sono abençoado, o cuidado que o Senhor teve para cada um de nós, nos sustentou, nos guardou. Nós queremos lhe agradecer por esse motivo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que os santos, quando dormem, o Senhor guarda, o Senhor guardou cada um de nós. Acordamos, estamos respirando o fôlego de vida, que é um privilégio, é um milagre. Acordar não é uma normalidade, é um milagre. Estamos vivos. E se estamos vivos, o Senhor requer ainda alguma coisa de nós. Estamos nessa terra, falar do amor, falar de Jesus, pregar a tua palavra, viver a tua palavra. Então, muito obrigado, Senhor. Eu peço agora para aquelas irmãs, os irmãos que estão colaborando agora com a quentinha. Oh Deus, abençoa cada uma delas, cuida de cada uma delas, Pai, abençoa as mãos dessas irmãos que estão colaborando com esse momento em que a primeira parte da nossa festa dos tabernáculos que está se aproximando. Então nós pedimos que venha abençoar cada um agora. Obrigado por essa manhã, abençoa os teus filhos que aqui estão, guarda cada um, aqueles que estão em casa, estão passeando, aqueles que estão na rua, o Senhor possa cuidar de cada um. O Deus poderoso, o Deus maravilhoso. Trabalha na vida daqueles que estão enfermos agora. Quem sabe alguma pessoa agora lá internada no hospital, no leito do hospital, na UTI, ou entubada agora, que o poder do teu nome possa prevalecer na vida de cada um deles. E cuida de cada um aqui de nós. Aqueles que porventura sentem alguma dor no corpo agora, tu és o Deus Todo-Poderoso, e com a tua mão só pode agora repreender toda dor, toda doença e toda enfermidade. Nós lhe agradecemos, Pai, por esta manhã de estar na tua casa, porque é uma alegria poder estar na tua casa, reunidos, para unicamente te adorar, te exaltar e te glorificar. Muito obrigado por tudo. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus! Essa frase não sabe nem falar, né? Mas tudo bem. Estamos ao vivo, o mundo todo, né? Não é assim, não, eu já conheço. Amém, queridos? Ô garoto, tá tudo legal lá atrás? Tudo legal? Bem? E André, tá tudo bem? Tá andando, André? André jogou ontem? Tá cansado não?
Cata Futebol Clube perdeu ontem, né? Nós estamos formando outro time agora. O nome é Cata Futebol Clube. Cata Futebol Clube. Aí foi 13-0 de garoto lá, mas tudo bem. Estava um sol extraordinário. Jogo 11 horas da manhã, que hora. Estou vermelhinho? Eu não gosto de praia, eu gosto do sol do futebol. Então tá bom. Mas vamos lá para a nossa escola dominical. Nós terminamos o livro de Apocalipse. E eu tinha prometido há algum tempo atrás, e caiu nesse dia, mas não tem problema, está aí no YouTube depois, posteriormente, que nós iríamos falar sobre um tema que, no meu ponto de vista, é de suma importância para cada um de nós. Se nós não terminarmos hoje, a gente vai dar continuidade no próximo domingo. Mas eu gostaria de ministrar esta aula aqui, porque a gente vai entender um bocadinho e há uma necessidade, eu acho que na vida de cada um de nós, né? A nossa maneira de administrar, enfim. Eu sou contra uma pessoa que fica toda endividada e depois ela vem fazer corrente de oração para que a dívida dela seja paga. É falta de cuidado nosso, de administração nossa, de entender um pouco a palavra de Deus. Então esse negócio isso é só os chamativos de determinadas denominações que usam desses momentos para poder, enfim, enganar as pessoas. Mas a gente vai falar hoje sobre a libertação das dívidas. Como eu posso me libertar da dívida? Eu vou fazer uma perguntinha aqui. Quem está devendo aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tu já está devendo, Matheus? Ué, o único que falou, o único que gritou, glória a Deus, está devendo é o Matheus, que está solteiro ainda. Não, está com dívida mesmo, irmão? Ele já está com dívida, não tem poder para dizer. Oi? Nós temos despesas, aquelas contas que... Despesa, então. Mas a gente vai falar sobre isso aqui. Uma coisa é despesa, mensagens, outra coisa é a maneira que nós ficamos endividados. E é isso que a gente quer aprender nessa manhã, que é de suma importância para nós. Ok? Então o tema do nosso ensinamento, você que está do outro lado aí, é a libertação da dívida. Eu pego Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14, na tradução diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, antes de a gente começar a sua introdução, não tem nada a ver com as nossas dívidas. Porém, a libertação da dívida é tão importante que a primeira dívida que nós fomos libertos foi a dívida do nosso pecado. Só você ver o texto aí. Então é tão importante você ser liberto disso, que eu peguei Colossenses. Por quê? Porque a primeira dívida que nós éramos devedores, a Bíblia fala que o próprio Cristo, né, e diz aqui o qual nos era prejudicial, na minha tradução, não sei como é que está na sua, que era prejudicial. A palavra diz que ele removeu inteiramente, encravando na cruz, ou seja, ele pagou a nossa dívida. Mas não é igual os irmãozinhos que falam assim, não, eu estou devendo, mas Jesus vai pagar. Não é isso não. A dívida que ele pagou é a dívida dos nossos pecados. Então, Deus nunca quis que nós ficássemos escravo da dívida. Tanto que o próprio Cristo nos libertou das nossas dívidas, do nosso pecado. Amém? Só a introdução para a gente entrar dentro do que a gente quer. Então vamos lá. Nós vivemos em um tempo, e hoje eu vou mexer um pouco com as mulheradas também. Amém? E as mulheradas, digam glória a Deus. Meu Deus, a Leila não falou, a Cleide não falou, a Cleide falou, glória a Deus. As mulheres daqui, graças a Deus, elas são bem, sabem administrar o pouco que ganham, porque também. Algumas delas aqui não recebem muito para administrar, né? Mas nós vamos aprender alguma coisa aqui. Então nós vivemos num tempo onde falar de dívidas
e de inadimplência é algo muito comum, porque nós vivemos uma crise econômica, uma economia praticamente mundial. Se tu for ver, não é só no Brasil não, isso é em todo o universo, em todo o mundo, a chamada globalização aliada aos fiascos da nossa política econômica, porque se você for ver a liberação de guerra para isso, para aquilo, etc. tal, que são a política econômica interna. Então, de uma maneira ou de outra, isso afeta diretamente a vida financeira de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. E aqui nós estamos falando de pessoas físicas e jurídicas, porque se ainda não tem, mas tem pessoas aqui que têm as suas empresas, né, que trabalham por conta própria. Obviamente, nós estamos falando de um âmbito natural. Agora, a primeira pergunta aqui é o seguinte: o que são dívidas? O que são dívidas? A primeira parte que nós precisamos aprender aqui, o que são dívidas, nós precisamos entender o que é ser devedor. O que são dívidas? Eu preciso entender então o que é ser devedor. E fazermos uma diferenciação entre as dívidas, que são fruto de deformações, as que são a ação dos gafanhotos em nossa vida, e compromissos que assumimos para conquistar e empreender. Então a gente tem que saber diferenciar isso. Porque tu pode ter uma dívida que foi um compromisso que você fez para conquistar e empreender. É diferente. Você precisa também entender aquilo que são um fruto de deformações e também aquilo que é o gafanhoto na nossa vida, como diz lá em Joel, que fala dos gafanhotos, que fala disso e daquilo. A gente precisa diferenciar isso, amém, igreja? Senão você não pode dar uma ministração sobre isso se nós não diferenciarmos essas três coisas, ok? Agora, se nós olharmos para as grandes empresas, nós veremos que todas elas, inclusive as mais lucrativas, elas têm passivos enormes. Elas fazem parte do investimento que, dentro da normalidade, são administradas de forma a estarem sob controle, fazendo o balanço final, mostra o saldo positivo. Só um ponto de partida aqui. Agora, o Senhor hoje, nesta manhã na Escola Bíblica Dominical, quer nos libertar da prisão da dívida. Uma coisa é isso que eu dei na introdução, outra coisa é estar aprisionado em dívida. Então o Senhor nessa manhã quer nos libertar da prisão da dívida, porque a prisão da dívida tem trazido para nós roubo, opróbrio e derrota ao seu povo. Isso já acontecia lá naquela época, né? Se você for ver o livro de Joel, se você for ver os livros dos profetas menores, você vai ver que o povo já passava tudo isso, né? Então o Senhor quer nos libertar sobre isso. Agora, a maior de todas as dívidas que nós já lemos aqui no início, ele já pagou por nós. A maior dívida ele pagou por nós. E está também no livro de Romanos, no capítulo 8, olha aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo, deixa eu ver se é o 32. Versículo 8, 32. É a maior dívida que ele pagou por nós. Diz aqui: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas. Então ele pagou a maior dívida, aquele que não poupou ao seu próprio filho, amém? Então ele pagou já todas as nossas dívidas, antes por todos nós o entregou. Então ele se entregou por nós para pagar as nossas dívidas, mas as dívidas dos nossos pecados. Agora vamos lá. Eu quero começar a clarear melhor essa aula, que eu sei que vai ser de suma importância. As portas por onde entra a dívida. A primeira coisa aqui que eu quero me prender é sobre as portas por onde entram as dívidas. Eu posso ver aqui no profeta Isaías, vamos lá? Profeta Isaías, porque a dívida tem uma porta, amém? Então, as portas por onde entram as dívidas. Isaías, profeta Isaías, Jeremias, Jeremias. Isaías capítulo 1,
versículo 19, diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, né, comereis o bem dessa terra. Então, as portas por onde entra as dívidas. A primeira porta é a porta da desobediência. Diga assim comigo: a porta da desobediência. Então, o que eu entendo aqui, que viver ou não a bênção de Deus, depende de um posicionamento nosso. Amém, irmãos? Não, a bênção de Deus, a Bíblia fala que nós já somos abençoados por toda sorte de bênçãos. É isso que a Bíblia fala. Amém? E que a bênção segue cada um de nós. A gente não precisa correr atrás dela, porque a bênção ela segue atrás de nós. Agora, existe algo aqui de uma porta que impede tudo isso. E a primeira porta é a porta da desobediência. Porque as bênçãos de Deus dependem de um posicionamento de cada um de nós. Nós temos a responsabilidade de escolher, nós temos a responsabilidade de decidir através das nossas atitudes. Amém, igreja? Atitudes, ou seja, palavras e pensamentos. Nós podemos obedecer a ordem do Senhor, vivermos segundo a sua orientação ou não. Por exemplo, em Romanos 13, no versículo 7 e 8, diz assim, portanto, Romanos 13, versículo 7 e 8, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, olha aqui, olha a orientação do Senhor sobre isso, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Então, o nosso posicionamento, que tudo vai depender do meu posicionamento, porque nós temos a responsabilidade, amém, igreja, de escolher e de decidir através das nossas atitudes. A bênção do Senhor é para todos nós, mas depende do nosso posicionamento. Porque tem pessoas que falam, Deus, eu faço tudo, e a minha vida está assim, a minha vida está assada, eu estou todo endividado, eu não sei o que eu vou fazer, a minha vida, tudo, mas eu sou uma pessoa obediente à palavra de Deus, né? Mas nós estamos falando aqui que a primeira porta que entra na dívidas é a porta da desobediência. É a primeira porta. Quando eu obedeço a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, no meu posicionamento de uma atitude de obedecer, de acreditar que as bênçãos do Senhor é para a nossa vida, nós vamos saber administrar melhor as nossas coisas, porque inclusive tudo que nós temos é nosso. Nós somos mordomos. A pastora já ministrou aula aqui na igreja, eu posso um dia dar outra aula aqui também sobre esse tema, né? Nós somos administradores aqui nessa terra. Amém, irmão? E se nós somos administradores, Deus te abençoa, você tem que saber administrar bem, porque é bênção de Deus para a tua vida. Amém, queridos? A palavra de Deus nos mostra alguns posicionamentos que abrem portas para as dívidas entrarem. Quando eu falo de dívida, eu estou falando daquilo que escraviza cada um de nós. Por exemplo, existem pessoas, principalmente, eu vou falar aqui, as pessoas aposentadas, militares, aquelas pessoas que podem fazer os seus empréstimos porque é descontado em folha. Essas pessoas, tem pessoas, meu irmão, que não conseguem nem receber mais o pagamento. Eu conheço pessoas assim, porque ela ficou escravizada de acaba o empréstimo, pega o outro empréstimo assim, girando. A primeira coisa, quando eu fui 25 horas de ônibus, quando meu filho saiu aqui do Rio de Janeiro, para eu levar ele para Cruz Alta, eu não sabia nem onde era Cruz Alta, e até hoje eu estou para ver essa cruz lá, onde está no alto, embaixo, eu nunca vi. Mas eu fui esse tempo todo, que eu peguei um ônibus aqui na rodoviária, não tinha um ônibus direto aqui, vou para São Paulo, para de São Paulo, pegar um ônibus direto para Cruz Alta, então entre Rio de Janeiro e São Paulo foram 29 horas de viagem. E eu fui explicando a vida para ele, conversando sobre
a vida para ele. Eu tinha 19 anos, eu fui explicando a vida para ele, a facilidade de você conseguir um valor, né? Porque uma pessoa hoje que não tem desconto, ele tem mais dificuldade até de adquirir o empréstimo, etc. Mas a facilidade pode fazer você ficar escravo da sua dívida. A verdade é essa, a facilidade leva a isso, então tem que ter um certo cuidado. É onde você tem que saber administrar. E eu fui explicando a vida para ele, e graças a Deus, até o dia de hoje, ele tem aprendido, e graças a Deus ele tem uma boa administração naquilo que ele ganha. Né? Então, tudo depende do nosso posicionamento. Não adianta depois, algumas denominações, venha para culto, 7 campanhas para a libertação da sua dívida. Não tem nada disso. Os demônios da dívida vão sair da tua vida. Não vai atrás disso não. A gente que tem que ter posicionamento. Amém? Esse negócio aí é chamativo para encher a igreja, para depois quando sair da dívida aí, colabora lá mais aí, a saudade, agora colabora aqui mais, né? Ficou livre, né? Então, não vá atrás disso não. Nós que temos que ter o nosso posicionamento. Por exemplo, mas nós vamos falar aqui, uma coisa é você ter a base mensal do que você gasta. É diferente, né? Mas, por exemplo, eu contava na outra denominação ali, o que aconteceu? Naquela época da visão celular, era uma loucura, né? A gente falava, não, vamos comprar aqui do lado direito, vamos comprar aqui do lado esquerdo. Eu falava, meu irmão, mas o senhor vai mandar embora os moradores? Coitado dos moradores, eles estão na casa deles tanto tempo, está pensando nos moradores, não? Não, eu falava assim. E aquilo era tão assim, que alguns fizeram tanta besteira, sem pensar, pessoas sábias, inteligentes, pessoas sábias, mas fizeram tanta besteira nesse negócio, e que acabaram depois se ferrando financeiramente até a própria igreja, e hoje a igreja está alugada lá. Então eu vi também em outros lugares acontecer isso, porque botaram na cabeça que tem que isso, tudo, e eu aqui também, quando eu comecei, algumas pessoas que vinham ministrar aqui, estavam naquela negócio da visão dos 12, né? Se tinha uma coisa que tinha que ter, era mais de 3, né? Porque tudo na Bíblia fala mais de 3 do que 12, né? Mas Pai, Filho e Espírito Santo, aquelas coisas todas e tal. Mas eu estou na visão dos três, do Deus Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho. Mas alguns entravam aqui e falavam assim também, estavam pregando, eles empolgados, que alguns pregam, o Diácono André, e eles querem alegrar o pastor da igreja. Eu já tenho alguma experiência, eu sei que o cara quer me alegrar. E querendo me alegrar, ele fala, tu vai jogar isso para trás, para lá, para trás, aqui. Eu falo, meu Deus, não dá não. Aqui tem morador, a casa aqui é antiga. Aí para cá também não tem condições, vou tirar essa parede, botar ali. Tá? Porque eu sei que tu tem que ter uma visão, mas a visão no sentido financeiro de empresa é uma coisa, de igreja para mim é outra. A visão da igreja é mais cuidar de vidas da alma do que você pensar em apenas crescimento material. E que um montão delas é tudo rico aí, mas o crescimento espiritual também, humanamente falando, cuidado, deixa a desejar. E aí eu não entrava nessa. Chegava em casa, não tem esse pessoal aqui não, porque vai ficar falando nada, daqui a pouco eu vou parar, eu vou ter que tomar o microfone da mão deles. Porque ficam falando, eles querem me agradar. E se eu entrasse nessa, eu estaria agora com 22 anos aqui na igreja. Porque o dízimo você sabe como é que é aqui. A quantidade de pessoas você sabe administrar. Casa, igreja, com os valores que entram aqui, que alguns, graças a Deus, ganham mais no final do mês do que até a entrada da igreja. Graças a Deus, eu quero que vocês ganhem 30. Então, não é fácil não. Mas a gente tem que saber, irmãos. Amém? A gente tem que saber o limite. E aí a gente viu tanta coisa aí, isso de homens sábios. Mas sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Uma coisa é tu precisa ser inteligente. Amém? Então nós precisamos de saber, de ter posicionamento. O nosso posicionamento com Deus vai abrir portas, as dívidas entrarem, ou vai fechar para que elas não entrem mais na tua vida. Amém?
E a primeira porta também aqui, que a primeira porta, na verdade, de entrar na dívida é a desobediência. Mas tem uma outra porta aqui, que eu quero agora ser mais direto nessa administração aqui. É Coutinho, isso aqui não é? Lembra? Não. Agora tem uns caras aí legal, né? Mas só coisa e tal. Então, a primeira porta, a segunda porta aqui é a porta do consumismo. Pode botar aí, consumismo. Nós vivemos debaixo de uma deformação que nos leva a desejar, consumir, além das nossas necessidades, da nossa possibilidade. Ou não é? Essa é a verdade. Mas onde está isso? Isaías, meu profeta, que está com a Bíblia aberta, que foi o último livro, acho que eu fiz a leitura aqui, no capítulo 55, no versículo 2 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, olha só que a Bíblia fala aqui, porque, eu quero me prender essa parte aqui, porque gastais no que não é pão, ou seja, naquilo que não é a nossa necessidade. Porque o pão aqui é uma necessidade. Quando fala pão, né, você não vai comprar pão o dia todo, mas no sentido de que necessidade. Então, por que gastais? Né, aqui eu falo aqui, no que não é pão. Então, essa palavra tem uma advertência para nós aqui, irmãos, que estamos nessa ministração aqui. Eu quero que você aprenda para agir. Isso aqui é importante para todos nós, para você que está nos assistindo. Essa palavra nos adverte a não gastarmos o dinheiro de uma maneira leviana e consequente. Porque a segunda porta é o consumismo. Então, muitas vezes nós gastamos o nosso dinheiro de uma forma leviana, inconsequente, e depois nós ficamos endividados. Aí depois vai se ajoelhar e para Deus. O que Deus tem a ver com a tua dívida? A maior dívida que ele tinha não a ver, mas que o plano de Deus veio fazer, era pagar, através do sangue dele derramado na cruz, pagar as nossas dívidas, que nós éramos escravizados do nosso pecado com o diabo, e ele quitou a tua dívida e pagou. Mas essa aqui, a administração humana, Deus não tem nada a ver. Amém? Nada a ver. As igrejas colocam isso, as igrejas botam, não tem nada a ver. Isso aí depende da nossa vida. Nós devemos entender e crer que Deus, como um pai de amor, diga comigo, Deus é um pai de amor. Ele deseja, logicamente, que seus filhos desfrutem do melhor. E a Bíblia já falou lá, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Obediência ou desobediência. Amém? Porque Deus não quer que você viva também, eu não estou falando isso aqui, uma vida de miséria. A miséria, para mim, é um espírito demoníaco, que leva a pessoa para a miséria. Amém, querido? Deus não quer isso. Deus quer, sim, que você tenha uma vida, logicamente, abençoada. Mas esta vida abençoada vai depender da sua administração financeira. Amém, querido? Amém, igreja? Amém. Então nós devemos entender e crer que Deus, Ele é o nosso Pai de amor. Ele quer, assim como você tem seus filhos, você deseja que os seus filhos desfrutem o melhor, da maneira do possível. Aquilo que é o melhor para o outro, pode não ser o melhor para você. Amém, igreja? Amém? Então, o problema é que, às vezes, uma coisa que a pessoa tem que é o melhor para ele, você quer como melhor para você também. Você tem que entender que aquilo que supriu a sua necessidade é o melhor para você. Amém? Aquilo que supriu é o melhor para você. Esquece, o outro tem uma mansão uma mansão, eu quero ter uma mansão, mas vamos ver a maneira administrativa, vamos ver o financeiro dele, vamos ver o que ele tem. Amém? Nós precisamos satisfazer com a bênção que Deus deu para cada um de nós, para que você viva bem. Amém? Então, vamos ver aqui. Ele deseja que seus filhos desfrutem do melhor, mas que para isso nós devemos caminhar segundo o quê? A direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida.
Amém? O consumismo, obrigado, o consumismo, eu vou ser mais profundo agora, o consumismo, ele é coloca aí, malignidade. Você sabia que o consumismo é uma malignidade? E essa malignidade, chamada consumismo, que é a segunda porta, tá bom, irmãos? Para entrar a dívidas, se é uma malignidade, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma dependência das pessoas dominadas por ela. Ou não é? Se o consumismo é uma malignidade, ela vai gerar alguma coisa na nossa vida. Ela gera uma dependência. É como se fosse uma troca. Consumo droga vai gerar em mim o quê? Uma dependência das drogas. Então o consumismo é a mesma coisa. Ela gera em nós uma dependência e a gente passa a ser dominado por ela. Então o que acontece aqui? A gente precisa comprar? Quem precisa comprar aí, diga glória a Deus, precisamos comprar. Nós precisamos consumir? Amém, igreja? Precisamos consumir. Mas mesmo que não seja o momento, mesmo que o bem de consumo seja totalmente desnecessário, mesmo que não haja o recurso suficiente para aquisição, isso pode gerar uma ganância na nossa vida. E a Bíblia fala contra a ganância. Ganância é um pecado, é malignidade na nossa vida que leva ao consumismo. Automaticamente vai levar cada um de nós à escravidão das nossas dívidas. Amém, igreja? E a gente tem que aprender isso. Então, agora eu preciso aproveitar. Tem pessoa que fala assim, quer ver? Porque ela gera uma ganância. Que ganância que ela gera? De não perder oportunidade. Por exemplo, aspas, não sei se você já ouviu isso, das mulheradas. Eu preciso de aproveitar esta liquidação. Alguma mulher aqui já falou isso, você que está do outro lado? Porque, deixa eu te falar aqui. Mesmo que o bem de consumo seja totalmente desnecessário, e mesmo que não haja o recurso suficiente para aquisição, gera uma ganância de não perder a oportunidade. Então, aquela ganância, oportunidade, mas o inimigo não fala isso. Eu falei aqui que o consumismo é uma malignidade, Mas se a gente está na direção do Espírito Santo, que eu falei lá em cima, tu não vai ouvir a voz do inimigo. Mas tem que estar na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? É isso que eu quero falar. Então o que acontece assim? Todo mundo fala, eu preciso aproveitar essa liquidação. Geralmente, as mulheres, não exclusivamente, elas podem ficar, sabe o quê? Deprimidas. Quem já ficou deprimida por isso aí? As mulheres, não, graças a Deus, né? Elas podem ficar deprimidas, né? Porque elas saem apenas assim, eu vou ali na rua fazer umas comprinhas. Eu vou ali na rua fazer umas comprinhas. Mas isso aí, se você não, ela vai fazer umas comprinhas, ela já anotou tudo lá, mas quando ela chega além das comprinhas que era para fazer. Porque na caminhada lá, ela começou, é o consumismo, a malignidade, para te levar à escravidão das dívidas. Não é assim? Não estou falando da crente, a crente procura até promoção. A crente é promoção. A crente, ela compra 2 coisas aqui nesse mercado, mas 2 lá em Guadalupe, 2 lá em Menor, 2 lá em Campo Grande e faz as compras. Vai pesquisando o preço. Pode falar. Mas eu falei sobre isso aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui é que isso aqui, se você analisar, olha aqui, se você analisar, você vai ver que isso é uma prisão demoníaca que precisa ser quebrada na nossa vida. Eu não falo só das mulheres, não. Hoje, os homens estão igualmente também. A maioria. A verdade é essa. Então, a gente precisa... O primeiro ponto que você precisa saber aqui, o que é o consumismo? Consumismo, presta atenção,
é uma deformação que nos leva a desejar. E ao mesmo tempo é uma malignidade. Você precisa entender isso aqui. Malignidade. Alguém quer ser dominado pelo maligno? Não. Porque a dívida que o maligno dominava cada um de nós, o Senhor pagou. Porque você não podia pagar. E Ele pagou. Então a gente precisa aprender a administrar, né, a nossa vida. Então, às vezes, Diaconis Delane, a gente sai e fala assim, não, mas eu já falei, vou fazer só uma comprinha, né? Então isso é uma prisão demoníaca que precisa ser quebrada. Satanás quer nos fazer obcecado pela necessidade de ter. Não é verdade? Só necessidade. Ninguém mais quer ser, só quer ter. Então Satanás, ele quer nos fazer obcecado pela necessidade de ter. Você pode notar, irmãos, que eu sou de uma geração muito antiga no meio evangélico. Graças a Deus, 42 anos no evangelho. E a outra geração era uma geração que quase não tinha dívidas financeiras. A geração da minha geração não tinha dívidas financeiras. Porque era a geração que elas entendiam alguns princípios bíblicos. Lia a palavra, essas coisas todas. E nós estamos numa geração que hoje você não faz diferença mais das pessoas que consomem no mundo e no meio da igreja. Eu sou de uma geração quando você ia fazer um negócio, vamos lá, vamos tentar adquirir um automóvel, e aí chega na agência lá, eu sou crente. O cara te dava uma atenção muito grande. Eu sou dessa geração, quando você falava que era cristão, porque eles entendiam que a tua palavra prevalecia. Hoje, se você chegar e falar assim, eu vim fazer um negócio, eu sou crente, sai daqui, não faz isso aqui não. Porque tudo agora está igual. Então as pessoas perderam a essência dos bons princípios. Amém? E nós, a igreja evangélica, que tem um Deus de amor, se quiser se obedecer, comereis o melhor nessa terra, a palavra de Deus, Ele quer que você tenha o melhor. Talvez seja um povo mais endividado dessa terra, se você for analisar hoje, porque abriu o coração para a malignidade de um nome chamado consumismo. A verdade é essa. É isso que a gente precisa de aprender. Não adianta depois fazer culto de libertação das dívidas. Se você quiser se libertar hoje desse espírito de malignidade, de consumismo, etc., você pode hoje mesmo quebrar tudo isso na tua vida. Agora, não adianta depois, vem orar para mim que eu estou endividado. Não. Aí a oração não vai fazer efeito, não. Não tem esse negócio de botar Deus aonde Ele não está. A sua falta de administração, de cuidado com aquilo que Deus lhe deu para cuidar, é que fez essa escravidão na tua vida. Amém? Amém, querido? Amém. Então vamos lá. Você precisa crer que Deus tem o melhor na hora certa. Fala para o teu irmão assim, Deus tem o melhor na hora certa. O próprio texto diz que eu estou frisando bastante, se ouvirmos a voz do Senhor, nós comeremos dos finos manjares. Está na minha tradução. Se ouvires a voz do Senhor, comeremos os finos manjares. O que quer dizer isso? Nós comeremos o melhor dessa terra. É isso que a Bíblia está falando. Então a minha palavra nessa manhã, e a partir de hoje, até o almoço que a gente vai comprar, a gente vai pagar. Graças a Deus, depois dessa aula aqui abençoada. Amém? Né? Porque se a gente for comprando até o almoço, isso vai juntando tudo, daqui a pouco está devendo, né, irmão? Não é verdade? Então vamos pagar. Mas o que eu quero falar aqui, que a partir de hoje, livre-se do consumismo. Hoje, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão assim, livre-se do consumismo.
tem uns aí, ó. Esse sapato aqui tem 3 anos que eu venho na igreja. Estou esperando para aniversário dia 29 de outubro. E agora tu veio dividir comigo. Eu era sozinho, tu veio dividir comigo. Mas tudo bem, veio dividir comigo. Mas na hora de dar o presente lá para mim, né? Ele faz dia 29 de outubro também, é uma honra, tá? Um prazer. Valeu? Então, 3 anos. O meu filho, agora que ele está comprando uns tênis lá bonito pra caramba, filho, que tênis bonito. Eu estou entre ele falar, fica com esse aí, cara. Falou não, foi embora com ele, mas tudo bem. Mas ele foi comprar o primeiro tênis caro dele quando ele foi sargento. O aluno lá, aluno não, que nem saía, de aluno não saía, mas como sargento. E aí hoje a gente joga esse espírito de malignidade nos nossos filhos sem tirar cuidado. Porque a gente quer dar o do melhor, e é importante, mas o que é o melhor? Aquilo que eu ganhei dos meus pais, o que ele pôde me dar para mim, foi o melhor. É isso que eu preciso entender, o que é o melhor. Porque se tudo você quiser dar o melhor, o filho, um dia que entender que aquilo não é o melhor mais, você vai fazer o maior para dar o melhor para ele. Entendeu o negócio? Então você precisa de mostrar que aquilo é o melhor para ele. Que o que chute que eu jogava bola e ia para o colégio era o melhor para mim na época. Acabou. É isso que você precisa de entender. Amém? Porque isso é uma escravidão. E aí por isso que a Bíblia fala do saquetel furado. Que aí tu acorda de madrugada, o cara fala, o emprego só não está dando, eu vou arrumar mais outro emprego, 2 empregos, 3 empregos. O cara fica, não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para ver, não tem mais tempo para nada. Pensando que os 3 empregos vai administrar a vida dele. Não. Você com o emprego bem administrado, você vai viver. Amém? Um emprego bem administrado. Aí tu vai ter sua liberdade para a igreja, para a sua vida, pensar, raciocinar mais o que tu pode fazer, até no sentido de um futuro melhor. Não adianta querer arrumar 3 empregos, fazer hora extra direto. Se for consumir, não adianta, o inimigo vai ajudar a gastar a sua hora extra. Você só vai estar trabalhando mais, se esforçando mais por inimigo. Você está entendendo o que eu estou falando? A verdade é essa. É isso que eu estou falando. Porque todos nós, inclusive, vocês que estão para casar aí, eu também tive a minha vida e casei. Agora hoje, quando o cara quer casar, ele já quer toda a casa imobiliária. Aí ele já quer tudo não sei o quê, tudo não sei o quê, meu irmão, tem que realmente. Aí ele começa a fazer o quê? Consumir. Vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo. Quando ele casa, ele já casou e já vai dar o primeiro problema em casa, porque ele já casa endividado. E quer agradar a mulher, meu irmão, ó, é não deixar faltar nada. Porque se faltar, esse negócio de eu te amo, faltou, começa. Acabou o leite, acabou o café, acabou o feijão, acabou. Aí eu falo assim, come farinha, eu não comia farinha. Quando acabava tudo lá em casa, quando era garoto, era farinha para todo mundo. Quem já comeu aí bolinho de arroz, pegava farinha, misturava com arroz, fazia assim na mão, a minha mãe fazia na mão, dava para os filhos, 10 filhos. E ponto final, ninguém morreu por causa disso. Mas então a gente colabora. Tudo é nós, irmã, em casa que colabora. O cara é corrupto, já falei aqui. Por que ele é corrupto? Porque os pais em casa ensinou a ser corrupto. Porque os pais têm que usar da sua autoridade. Filho, vai na padaria para mim. Não vou não! Vai que eu dou R$1. Vai não, pai. Aí ele vai, porque tu ofereceu dinheiro. Ele vai crescendo, ele vai ter uma profissão. Amanhã depois ele pode ser um militar, ele pode ser não sei quem, ele pode ser não sei quem, e ele vai ser um corrupto. Porque ele só vai fazer as coisas quando oferecer alguma coisa para ele. A corrupção vem, tudo gera de dentro do lar. Amém? Amém, igreja? Tudo gera de dentro do lar. Não adianta falar, o cara está preso hoje lá, hoje da diretora, vamos ver o lar primeiro. Como é que foi? Vamos ver o lar primeiro. Então a gente tem que aprender isso. Parece que isso aqui não é nada, mas eu entendo que é importante para a nossa vida. Amém?
Isso é importante para a nossa vida. Então, aí o cara já começa endividado. Mas quando nós não casamos no passado? Casamos. Olha, eu não casei. O emprego que eu trabalhava naquela, desculpa, no Vasco da Gama, ainda ficou 3 meses sem me pagar. Acabei de casar, 3 meses sem pagar meu salário. Vasco da Gama. Fiz uma greve lá, acabou a greve, o Eurico Miranda me mandou embora. Mas ele foi embora primeiro que eu. Aí me mandou embora porque eu fiz greve. Aí, como é que pode? O cara acabou de casar, né? Mas, meu irmão, então a gente tem que aprender isso. O que é o melhor para você? Se você tem um carrinho, aquele é o melhor para você. Você tem que entender que aquilo foi o momento que Deus lhe deu. Para você começar a ter satisfação própria. Senão nada vai te satisfazer, amém? Nada vai te satisfazer. É isso que eu estou falando. Se o cara não for feliz ficando careca, não é uma peruca igual o pastor Cláudio Duarte que vai fazer ficar alegre ou feliz. Ele tem que entender que está careca e ponto final, meu irmão. Amém? E aí cantar aquele negocinho naquelas carecas que ela gosta mais e ponto final, né? Para se alegrar um pouco. Tudo está aqui dentro, irmão. Se tu está satisfeito, tu está alegre, tu está feliz. Amém? Estão aprendendo alguma coisa? Então a gente precisa de entender isso. A outra porta aqui, a terceira porta, é a porta da imprudência. Diga comigo assim, a porta da imprudência. Então nós entramos em projetos, por exemplo, sem buscar a orientação do Senhor. Isso é imprudência. Ou não é? Não, quero um projeto, e eu vou fazer esse projeto, mas ele não botou nem o projeto na mão de Deus. Para entender, olha, se tu está sendo na direção do Espírito Santo, ele vai te dar orientação, ou não vai? Aí não, eu fiz um projeto, não sei o que, mas não buscou a orientação do Senhor. Aí a pessoa foi precipitada e imprudente. Quer ver? Lucas, pode ir, querido. Olha para cá, ó. Lucas capítulo 14, eu vou dar bastante aula para ficar com bastante fome para comer essa quentinha aí. Lucas capítulo 14, vamos lá? Lucas capítulo 14, do 20, versículo 28 ao 32. Lucas 14, do 28 a 32. Diz assim, toda a igreja aqui. Pois qual de vós, aqui irmãos, pode prestar atenção aqui. Qual de vós, querendo edificar uma torre, olha aqui irmão, a Bíblia nos orienta todas as coisas, irmãos. Olha que coisa linda. A Bíblia nos orienta todas as coisas. Olha o que diz aqui, ó. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a poder acabar, todos que a virem começam a escarnecer dele. Eu vou até o versículo, deixa eu ver aqui, isso, até o 32, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre, e com 10.000 pode sair ao encontro do que veio contra ele, com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então, aqui, biblicamente, quer dizer o que esse texto, dentro da aula que nós estamos dando aqui, a terceira porta, a porta da imprudência. Quer dizer o que? Se assente para calcular. Planejamento. Entendeu? Planejamento. Você precisa assentar para calcular. Se planejar. Porque senão, não adianta. Eu quero ter tudo do melhor. Que às vezes não é a direção de Deus, porque a primeira pergunta é o que é o melhor para você. É isso que eu quero fazer. Você precisa entender isso. Se você não entender isso, o que é o melhor para você, tu nunca será feliz com nada. Primeiro ponto. O que é o melhor para você? O que é o melhor para você pode ser para o outro, mas problema do outro.
Se o outro tem uma condição melhor de adquirir algo que aparentemente para ele é melhor, deixa o outro. O teu melhor é aquilo que você está administrando naquele momento. Amém? Amém? E aí você vai vivendo a tua vida. Então a gente precisa planejar. Isso chama-se imprudência. Nós entramos num projeto e a Bíblia mostra sobre isso aqui, se assenta, vê se vai ter condições, vê como é que vai ser, etc. Outra porta muito comumente aberta para que ficamos sob domínio das dívidas é a imprudência. O que é imprudência? É a precipitação. Uma pessoa imprudente é uma pessoa precipitada. A precipitação e a prudência, elas são aliadas uma com a outra. Imprudência, precipitação. Todo imprudente é precipitado. Então isso aqui não serve só para questão de libertação de dívida. Eu acho que serve para muitas outras coisas na nossa vida pessoal. Amém? Para a nossa vida pessoal. Por exemplo, empresas, comércios, carros, casas, etc. Outros iludidos ainda por vislumbrar o chamado, aspas, dinheiro fácil. Né? Por exemplo, quando se começa uma construção sem alicerce, por isso que falou aqui, aí começa a construção. Aí, quantas casas você vê aí, que o cara não planejou, ele deu um dinheirinho, juntou um dinheirinho, pá, aí começou a... Tu passa ali, 30 anos a casa está no tijolo ainda. Não é verdade? Ele já está morando, graças a Deus por isso. Mas faltou um planejamento. Provavelmente, se houvesse um planejamento, se ele não acabou e deu continuidade, ele talvez ficou endividado, não tem mais condições disso, mas se houvesse um planejamento, a casa já estaria um pouco... É isso que a Bíblia está falando aqui. Ah, eles vão olhar, a casa ainda está no alicerce. Não é verdade? E nós temos um Deus que mesmo diante de tudo, da maneira que nós administramos as nossas coisas, nós testemunharemos a respeito do Deus que nós temos. Amém? Porque o negócio não é testemunhar de Deus quando o cara é bilionário, não. É você testemunhar de Deus quando você é uma pessoa simples, normal, como todos nós, e que tem uma vida financeira menor, mas que vive bem. Aí é testemunhar de Deus, porque tem uma boa administração financeira. Amém? Amém, igreja? Vamos lá. Terceira porta, quarta porta, agir fora da vontade de Deus. Diga assim comigo, quarta porta, agir fora da vontade de Deus. Então nós vamos colocar hoje, quer ver Provérbios, capítulo 16, vem aqui para Provérbios, versículo 1, capítulo 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, a gente precisa de agir de acordo com a vontade de Deus, porque a quarta porta para a gente ficar escravizado na nossa dívida, no consumismo, que é primeiro ponto, irmão, é uma malignidade, ok? Malignidade é agir fora da vontade de Deus. A palavra do Senhor diz aí, nós precisamos nos colocar debaixo da palavra de Deus. Até a quarta porta, agir fora da vontade de Deus. Diga que o coração do homem pode fazer o quê? Planos. Eu posso fazer meus planos, você pode fazer os planos também. Mas precisamos de entender que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Dos lábios do Senhor. Então, quando eu ajo de acordo com a vontade de Deus, a resposta certa virá na nossa vida. Quando eu quero agir de acordo com a minha própria vontade, com meus planos, a vontade de Deus não vai prevalecer na nossa vida. A gente tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Amém, igreja? As nossas vontades, os nossos planos com a vontade de Deus. Não, eu quero, tá? E a vontade de Deus para a tua vida? A gente precisa entender isso. Amém, igreja? Nós precisamos entender isso. A quinta porta é a porta da infidelidade. Diga comigo assim, porta da infidelidade. Eclesiastes,
Eclesiastes, no capítulo 5, isso aqui é chamado Provérbios, Eclesiastes, chamado Conselhos Práticos, escrito por Rei Salomão, né? Então vamos lá, o versículo 4 do capítulo 5 de Eclesiastes, 4 e 5, versículo 4 e 5, diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes o quê? Toda igreja, irmão, não tardes a cumpri-lo, porque não se agrada de todos, o que votares pagam. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Então, a primeira coisa aqui é a infidelidade. Nós não cumprimos nossos votos feitos ao Senhor, a gente está sendo infiéis e está habilitando o roubo do inimigo nas nossas finanças. Porque eu estou habilitando ele. Amém? Eu estou habilitando com a minha infidelidade. A minha infidelidade habilita Satanás a trabalhar na nossa vida financeira. Eu estou dando legalidade para ele, abrindo porta de legalidade, por falta da nossa fidelidade. Amém? Amém, queridos? Lá em Malaquias 3, 8, 10, os irmãos já sabem, porque eu quero que você se prenda nisso, a nossa infidelidade habilita o roubo. Amém? Satanás em João 10, 10 é chamado de ladrão. Ó, ele veio matar, roubar, roubar. Não é isso? Então, se eu sou infiel, eu estou habilitando o roubo. Roubo de quê? Da minha vida financeira, das minhas finanças. Aí ele começa a te roubar, porque eu estou habilitando ele pela minha infidelidade. E aí você vai tentar a vida, vai lutar, vai não sei o que e tal. E quando chegar a uma certa idade, que a tua força não é mais a mesma, tu não se preparou para isso. Tem gente que se preparou nem para ficar mais idoso. Quando fica idoso parece que fica morrendo. Ai meu Deus, estou idoso, não sei o quê. Eu estou preparado, jogo bola até com os garotos aí. Aqueles coroas de sábado eu vou largar eles. Estou muito idoso, não quero jogar com ele não. Quero jogar com os novinhos. Entendeu? Porque é a mente da pessoa que domina. Ó, a tua mente é que domina o teu corpo. Vamos tirar um pouco Deus aí. A tua mente que domina o teu corpo. Amém? Você precisa entender isso. Se você não entender isso, quando você vai se aproximando da tua vida, você começa a morrer. Você já começa a morrer, amém, igreja? Ai meu Deus, tem gente que olha para o espelho toda hora para ver como é que está a cara dela. A cara está mesmo. Agora, ela vai mudando, o tempo vai fazer mudando. Né? Tal. E você tem que entender para que tu viva feliz e alegre. Até porque isso é bíblico. Amém? A gente precisa entender isso, não? Então, eu preciso ser fiel. Quando eu sou a quinta porta da escravidão financeira é a infidelidade. Porque em João 10, 10 diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Uma coisa é você saber quem é os devoradores. Pô, eu sou fiel, eu sou tudo, mas está vendo devorador. Aí você tem que ter discernimento espiritual. Uma coisa é devorador, outra coisa é a maneira de você agir no consumismo nas suas dívidas. É diferente. Porque mesmo você vivendo toda a fidelidade, a obediência, essas coisas todas, aí tu vai saber, opa, eu sou fiel. Mas Malaquias 3,10 diz, fazei prova de mim. E aí você vai começar a discernir aonde, o porquê que o inimigo está querendo entrar naquilo ali. Você vai repreender, tu é obediente, tu é fiel, e a palavra de Deus diz que você vai ser atendido, porque tu vai repreender o inimigo. Mas você não pode, pela tua maneira de ser, da desobediência, da infidelidade, querer repreender o inimigo, porque não vai repreender, porque você está dando o quê? Você está dando legalidade, habilitando Satanás para roubar aquilo que é seu. Amém? Então não adianta fazer culto de libertação financeira.
o tema aqui é libertação financeira, mas não é eu não estou fazendo um culto de libertação financeira, eu estou entregando o ensinamento da palavra. É diferente. Amém? Totalmente diferente. Em Malaquias 3, 10, 8 a 10, nós vemos claramente esse princípio. E é um princípio espiritual. E a Bíblia fala que quem não é fiel, né, ele está roubando a Deus. Olha o que a Bíblia fala aqui. E olha a pergunta dele lá. A pergunta foi essa: em que te roubamos? Não é a pergunta? O infiel, ele sabe que está roubando, mas ele faz a pergunta. Ele sabia que estava sendo infiel, ele fala: em que te roubamos? Aí Deus fala aqui, Malaquias 3, 8, 10. Ele fala assim: dízimos, você está me roubando nos dízimos e nas ofertas. Amém? Nos dízimos e nas ofertas. É isso que a palavra de Deus deu. E quem é o roubador? É o inimigo. E se eu estou roubando também, eu estou sendo usado por quem? Aí que você precisa de entender. Amém, querido? Amém, irmãos? Amém. Então vamos entender tudo isso. Porque o devorador está livre para agir em nossas finanças. Tu pode pegar Ageu, ele está livre, irmãos. E uma das coisas que ele quer mais acabar com a tua vida é nas suas finanças. Para te levar à miséria, problema familiar, destruição do lar. Entendeu, querido? Aí ele quer trabalhar na sua finança mesmo. Ageu capítulo 1, 8 ao 10, diz assim: subi ao monte, trazei madeira, edificar casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. É isso? Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe soprei. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Olha, eu vou até o 10. Por isso, retém o quê? Retém o quê, irmãos? Vamos lá, igreja, versículo 10. Retém os céus, o seu orvalho, e a terra retém o quê? Seus frutos é provisão. Não é provisão? Retém a provisão. A terra retém a provisão. O céu, por isso retém os céus, o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Então ele mesmo faz secar sobre a terra. Então, o que quer dizer essa parte aqui? Que quando eu sou infiel na minha fidelidade com as coisas do Senhor, que aqui diz lá, cuidava da sua casa, mas a casa do Senhor estava deserta. A casa do Senhor estava passando dificuldade. Por isso que ele fala aqui: vai acordar de manhã, vai trabalhar, e não sei o que, mas é saquetel furado. Quem não olha para a casa do Senhor pode trabalhar em 4 empregos, 5 empregos, 10 empregos, mas vai viver um saquetel furado na tua vida financeira. Porque não olha para a casa do Senhor. Porque quando você olha para a casa do Senhor, Deus é fiel para honrar o teu compromisso. Ele fala assim: fazei prova de mim. Ele manda provar ele. Aí quando você fala: Deus, estou passando por isso, opa, peraí, vou acabar com isso agora porque você é fiel. Entendeu o negócio? Agora quando eu dou legalidade para Satanás trabalhar na minha vida, aí eu dou legalidade para ele me roubar, porque ele é ladrão. Mas ao mesmo tempo, quando eu deixo de agir na minha fidelidade, eu também estou roubando. Porque a pergunta foi: em quem nós te roubamos, Senhor? Aí ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Amém, querido? Glória a Deus, querido. Isso aqui é princípio para a gente aprender. Então, vivemos um tempo onde a infidelidade é generalizada. Seja na questão profissional, conjugal, sentimental, e até mesmo também na nossa vida espiritual. Irmãos, nós não podemos permitir que essa cadeia, fala assim comigo, uma cadeia, toda igreja, cadeia demoníaca nos aprisione. Isso é uma cadeia demoníaca que te leva à prisão, e automaticamente uma prisão financeira, fica escravizado, trabalhando e não consegue organizar a tua vida financeira. Que é uma cadeia.
E essa cadeia pode ser quebrada hoje se você estiver levando a sério esse ensinamento da palavra. Você que está do outro lado, se levar a sério esse ensinamento, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E Ele faz com pouco, Ele precisa muito. Você precisa se colocar na posição que deve ser colocado. E aí Ele vai começar a agir. Aí você vai falar, meu Deus, a partir desse mês, as coisas deram tudo certo para mim, ainda teve a sobra aqui, mas por quê? Porque você passou agora a administrar de uma forma correta e fechar a porta, inclusive, da infidelidade. Quando eu fecho a porta da infidelidade, eu posso até trabalhar menos, mas Deus vai te dar mais. Deus é fiel, eu já tinha comércio, eu nunca trabalhei domingo. Eu via os crentes abrindo o comércio no domingo, porque ele falava, o comércio no domingo é o que faz render mais para me pagar minhas contas na semana. Tudo bem, então vai lá. O Deus, quando você é fiel, o que tu deveria fechar, vender no domingo, Deus vai fazer você vender tudo no sábado. Porque esse é o Deus que a gente crê. E aí eles ficam presos, acorrentados. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo aquilo que te domina, ele é seu Senhor. O trabalho não pode ser o seu Senhor. Você tem que ser o Senhor do seu trabalho, porque você vai mandar nele. Agora, se você fizer o seu trabalho no teu Senhor, Ele que vai te mandar e te dominar. Amém? Por isso nós estamos no Senhor, nosso Deus, Ele que domina a nossa vida. Agora, se o cara tem um comércio, não, mas domingo eu tenho que abrir, não sei o quê, porque eu preciso de pagar a semana e tal, aquele comércio é o Senhor dele, ele está se prostrando para aquele comércio que é o Senhor dele. Mas se ele falar, Senhor, eu tenho minha família, eu tenho minhas contas, eu tenho isso, o domingo realmente vem demais, mas eu quero fazer algo, eu quero ser fiel, eu quero fechar as portas que está levando a minha escravidão financeira. E eu, sem medo nenhum, vou trabalhar de segunda a sexta a sábado, e Deus vai fazer a obra, porque Ele é fiel. Porque eu tinha um comércio, eu sei o que é isso, eu nunca abri um comércio de domingo. Então a gente tem que parar com esse negócio, o cara é como um louco para lá e para cá, porque eu tenho que sustentar a minha família. Mas você vai sustentar a tua família igual um louco, sem administração, sem cuidado, sem direção. Daqui a pouco tu está doente. Está pagando o quê para quando tu ficar doente você ter o retorno financeiro? Nada. E aí? E quando você morrer, a mulher tem a pensão por morte dela, que é o direito da mulher. Porque a mulher ficou em casa, cuidando dos filhos, para que o marido pudesse trabalhar, e o marido não pagou o carnê do INSS dela. E quem é culpado? Cada um de nós que não faz isso. E aí o cara ainda morre desempregado e ainda deixa a mulher sem pensão por morte. Meu irmão, a gente tem que entender essas coisas. Que nós somos errados e falhos nisso. Entendeu, irmãos? O INSS já acabou com isso. Já tirou o que é. Porque antigamente o cara ganhava 4 mil, morreu. A pessoa que você recebia a pensão ganhava os 4 mil. Agora é 60% só. 60%. Que o Tião, meu cunhado, faleceu. Aí eu fui ajudar minha irmã para dar entrada na pensão dela por morte, etc e tal. Ele ganhava 3.800, já está ganhando 2.000 e pouco. Porque veio só 60%. O barcudinho não está fácil. 60% agora, que isto é errado. Isso é errado. Então, maridos, a gente tem que também olhar para o lado da nossa casa, porque a mulher, se ela não estudou mais, se ela não se profissionalizou em alguma coisa, é porque ela cuidou dos seus filhos também. Amém? Amém? Porque cuidou dos seus filhos também. Então, mas a gente pode fazer tudo isso com a prudência. Senão, irmão, nós vamos ficar essa vida toda. Não adianta você querer ter 4 empregos. Eu vejo gente aí, não, porque eu trabalho aqui de manhã, ele trabalha à noite. Daqui a pouco tu vai perder a tua família, isso sim.
Porque o cara não entra mais em casa para nada, né? Não entra em casa para nada. Agora, se ele for fiel, né? Só fala fiel, não é oferta não. Isso aqui é o princípio da Bíblia, isso é bíblico. Isso aqui não está te pedindo nada, não é bíblico. Mas em toda a nossa maneira de administração, você vai ver que você vai ter um descanso físico, porque a pior coisa depois é o cansaço físico. Amém? É igual a igreja. Os caras ficam igual um louco. É célula para cá, célula para lá, e célula aqui, abre célula, vai chegar o esgotamento espiritual do membro. Os membros vão ficar esgotados espiritualmente. Por outro lado também, se não fizer nada, eles ficam todos fracos espiritual, também não faz mais nada. Então você tem que dosar as coisas para nem para um lado nem para o outro. Mas aquilo que for bíblico, o culto é bíblico, uma escola bíblica é bíblico. Você não precisa ficar também fazendo o cara ser escravo de culto. Porque tem gente que é escravo de culto de igreja. Entendeu o negócio? E a gente precisa também de saber disso. Até que ponto está adorando a Deus ou está realizando algo da igreja, não de Deus. Mas não estou falando da obra de Deus, é de Deus, é da igreja. Senão vai vir um fardo pesado depois. Então a gente tem que saber administrar. Amém? A gente tem que estar por esse olhar. Então, a gente vai fechar essa parte aqui, depois nós vamos vir com a porta da avareza. Tá bem? Tem muitas outras coisas aqui que não dá para um minuto só. E eu estou doido para essa quentinha chegar também. Né? Mas deu para aprender alguma coisa? Eu preciso de cumprir os votos que foi feito ao Senhor. Né? Aqui, graças a Deus, a gente tem pessoas que são fiéis nesse lado aqui, até porque se não fosse, nós não estaríamos com a igreja aberta até o dia de hoje. Passamos aqui um sufoco muito grande na pandemia, com as contas de aluguéis, etc., como todos passaram. Mas graças a Deus hoje está mais organizado. E Deus tem trabalhado. Mas por quê? Porque a gente tem um povo aqui fiel, mas que a gente está ministrando isso aqui para que nós possamos libertar a nossa vida financeira. Porque muitas vezes nós estamos escravizados na nossa dívida e estamos deixando Satanás roubar aquilo que é nosso por falta apenas de nós sabermos administrar e entender os princípios básicos para que Deus possa nos abençoar. Porque Ele falou, se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Domingo que vem, se Deus permitir, a gente dá continuidade. Lembrando que hoje à noite nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Ok? Você que pode ofertar, lançar a tua semente, pega o teu envelope e venha entregar aqui no altar as suas ofertas e os seus dízimos. Sabedor que hoje é dia 1º de setembro, né? Muitos não receberam do pagamento. Alô? Mas se você pode fazer isso, pega o teu envelope ali e traga a tua semente no nome do Senhor Jesus. Alguém entendeu o ensinamento? Amém. Principalmente quem está começando uma vida agora, irmãos, é bom que pegue tudo isso, que aprenda tudo isso. Para que quando você for casar, você já está mais endividado do que quando estava sem casar. Né? É um problema muito grande para tu administrar. Glória a Deus. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã. Te agradecer pelas ofertas que estão sendo lançadas, pelos ofilácios, pela fidelidade dos teus filhos, que entende a tua palavra, que sabe que quando nós somos fiel ao Senhor, o Senhor abre as portas de prosperidade para a nossa vida. A gente passa a prosperar, e prosperidade não é só ser rico, mas em todas as áreas da nossa vida, na saúde, na vida familiar, isso tudo é prosperidade. Então, Pai, que esse primeiro ensinamento da libertação das nossas dívidas, a gente possa levar a sério essa palavra. Porque a partir de hoje, nós vamos decidir a maneira que nós queremos viver. Ou livres, ou escravizados pelas nossas dívidas. Pelas dívidas. Então, obrigado por esta manhã, pela tua palavra. Senhor, abençoa agora as irmãs que vão trazer aí a quentinha. Guarda cada um de nós. Leva-nos guardado por ti. Com o amor de Deus,
Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele todo louvor. Deus abençoe, graça e paz.